pergunta aqui, né? Então, meio feliz. Tá aí, Regiane. Vamos lá, gente! Vamos levantar um pouquinho? Vamos estressar um pouquinho? Bota na mesa, não. Uau! Gente, muito obrigada de coração por estar aqui hoje. E quanta informação magnífica, né? Quanta coisa boa. Obrigada aos outros profissionais. Quanta coisa boa. Agora eu espero que eu esteja ao nível dos outros profissionais também, né? Ó, nós falamos de câncer, nós falamos de tratamentos, de recuperação. Agora nós vamos falar uma coisa muito importante. Chama-se emoção. Nós sabemos que toda emoção tem um efeito no nosso corpo físico. Porque ela não tem aonde ir. Ela vai refletir no corpo físico. Concordam comigo? Até a emoção de estar comendo, saboreando uma comidinha gostosa brasileira, né? Dá uma emoção. E o corpo responde. Então nós vamos falar aqui um pouquinho. Vamos começar uma historinha. Quem conhece a história da mulher do cavalo branco? Alguém conhece a história da mulher do cavalo branco? A mulher do cavalo branco é aquela mulher que faz todas as coisas ao contrário do que supostamente deveria ser feito. Até andar de cavalo, ela anda ao contrário. Daí chamada de mulher do cavalo branco. Aí uma noite aconteceu alguma coisa no final da tarde. O marido chamou a polícia, vamos investigar porque minha mulher sumiu. Aí a polícia falou assim, me dá as características da sua esposa. Aí ela falou, minha esposa ali, ó, ela tá vestida de verde, ela usa capacete sempre que anda a cavalo, mas ela andou num lugar onde tinha uma ponte e aquela ponte desabou. Eu desconfio que ela caiu no rio com o cavalo. E lá foi a polícia. Então, vamos investigar no rio. Aí o marido dela falou, seu policial, olha um segredinho aqui só pra gente. Quero lhe contar uma coisa. Por favor, não manda os bombeiros procurar rio abaixo, tá? Procura rio acima. Porque ela era toda do contrário. Todo ao contrário. O que acontece com isso aqui? Opa. Não pega lá. Mas o que acontece quando a pessoa faz tudo ao contrário? As pessoas chamam ela que ela faz ao contrário, certo? Com isso gera uma emoção. Porque emoção... Vou puxar aqui um pouquinho. Porque emoção é uma coisa muito subjetiva. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é tão engraçado, porque quando ela está extremamente nervosa, ela começa a sessão rindo que não se acabe, a gente não começa a sessão. Porque ela sorri. Essa é a sensação dela que pode transmitir uma emoção que na realidade não é o que ela está sentindo. Então veja como uma emoção é algo tão subjetivo. O que pode ser muito prazeroso para um, que aparentemente pode ser, né? Pode ser para a maioria, pode não ser para o outro. Mas enfim, o que é realmente emoção? Dentro das informações que se tem, eu peguei essa aqui apenas, dentro do Discovering Psychology Book. É um estado psicológico complexo que envolve 3 componentes distintos. Envolve uma experiência subjetiva, que eu acabei de falar, é única. O meu nível de emoção é diferente do outro, mesmo que nós tenhamos o mesmo tipo de emoção. Um com maior intensidade, outro menos intensidade, e outro completamente sem a expressão da emoção. Por exemplo, quando eu digo assim, aquela pessoa me parece tão fria, né? Ela não sente o que o outro está sofrendo.
Não, é a forma como ela expressa essa emoção. E isso tem a ver também com como se desenvolveu a nível cerebral. Mas vamos ver também, né? Nós temos médicos aqui que eu acho sensacional para a gente fazer uma troca de figurinhas também. A outra é uma resposta psicológica e um comportamento ou expressão da resposta. A resposta psicológica tem a ver também como essa pessoa se desenvolveu no seu meio ambiente para poder responder. E a expressão da resposta é o comportamento em si daquela emoção. Tem pessoas que têm emoções e elas se tornam agressivas. Tem pessoas que têm emoções e elas se tornam completamente apáticas. E aqui nós temos um dos nossos mestres que falam da emoção, especialmente da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, aqui em alguns eventos que nós nos encontramos, e ele me chama de a brasileirinha, todo atrapalhado, mas ele não consegue dizer meu nome, então ele fala brasileirinha. Daniel Goleman. E o que ele fala sobre emoção? Não é algo trivial que nossas emoções são contagiosas. Isso quer dizer o quê? As nossas emoções contagiam os outros, sim. Na verdade, elas têm vastas implicações em nossas vidas diariamente. Porque o meu estado emocional vai contagiar você, vai contagiar você. E as emoções, elas também existem, gente, olha isso que interessante, mais de 7.000 formas de expressão de emoção. Mais de 7.000, de acordo com os estudos. Além da facial, contato visual, linguagem corporal, mas tem até aquela assim de ficar batendo o pezinho, né? Tem aquela de ficar mexendo com os dedos. São linguagens corporais, mas são 7.000 formas, mais de 7.000 formas de expressar. Então, uma das minhas especializações é psicoterapia corporal haitiana, e aí é uma coisa que a gente aprende muito. Até uma piscada, a forma como você pisca, a forma como você olha, a forma como você mexe sua boca, a forma como você sempre está revelando alguma coisa. Um profissional treinado para fazer, às vezes, um diagnóstico, psicodiagnóstico, com uma boa leitura, não precisa mais nada. Né? Porque a pessoa se revela de alguma forma ou de outra. Aí a minha pergunta vem. Nós estamos num mundo regido por leis. Concordam comigo? Nós temos leis. Nós temos a lei da gravidade, que a gente sabe que cai, dependendo da densidade, ela traz para a gravidade na Terra. Nós temos a lei da termodinâmica, que é a expansão e a contração, que tem a ver com o calor, com o frio. E nós temos a lei mental. Concordam comigo? Essa lei mental é uma das, muitas vezes, mais negligenciadas. E nós somos impreterivelmente seres que usamos a nossa mente para decidir, para fazer, para conduzir, para nos comportar, para responder. Nós somos seres mentais. Nós temos uma mente para conduzir a nossa vida. Agora eu vou fazer uma perguntinha bem rapidinha para você. Mas respondam do fundo da alma, só para você, tá? Na sua mente, você percebe que você é otimista? Ou você percebe que você é pessimista? Ou você percebe que você é realista? Ou que você é um super-homem ou super-mulher? Lá no fundinho da alma. Lá no fundinho da alma. Qual deles reflete você? Para onde a sua mente lhe conduz? Você é otimista, pessimista, realista? Ou você se acha uma pessoa super? Já fez essa pergunta? Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa que sobrevive de câncer, como a Tati, como a Juliana, são, qual? Super, né? Super. Porque nós sabemos, e toda a classe médica sabe também,
que toda condição mental, emocional, e como a nossa querida pediatra também falou, fator psicológico tem um fundamento muito importante também na cura das doenças. Por isso, tanto se fala, busque apoio psicológico, busque suporte, busque, porque nós precisamos disso. Por isso que a nossa presença, ela influencia as pessoas e a sua condição, o seu estado emocional. Então, nesse momento que eu perguntei, qual deles é você? Analise-se com carinho, mas sem julgamento. Por quê? Porque o julgamento é uma das coisas que mais leva a pessoa para baixo. Porque ela entra numa condição... A Tati falou de novo, eu vou repetir, porque ela falou Quem lembra? Pelas dores que se passam, muitas vezes pela condição mental, psicológica e emocional, ela entra num processo de vitimização. Acolher as nossas dores com carinho e sem julgamento é um dos fatores primordiais para se tornar um super, um otimista e um super. E com isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que desintoxicar o nosso solo mental. É impossível a gente pensar corretamente se o nosso solo mental está intoxicado. A doutora Karen falou antes, orgânicos, eu só como orgânicos também. Uma coisa extremamente importante. E a gente sabe o quanto é tóxico e o quanto isso prejudica para o nosso corpo. Se nós comemos algo físico para manutenção do nosso lado físico, nós precisamos absorver coisas boas, positivas, saudáveis para a nossa mente. Nós temos que tratar do integral, não somente coisas orgânicas, comidas saudáveis, que, aliás, para quem não sabe, né, eu já não como carne há 16, 18 anos. Uma opção. Sou vegetariana e como tudo orgânico. Sou vovó de 2, vou fazer 57 anos, feliz da vida, e eu acho que isso tem tudo, acho não, acredito piamente que tem a ver não somente com a alimentação, mas com a questão do meu solo mental. Só que o que acontece na maioria das vezes é que o solo mental, ele se deixa ser contagiado pelos pesticidas. E aí você pensa que muitas vezes você vai consertar alguma coisa e você acaba estragando mais ainda. Pascal, talvez você já tenha ouvido falar, que é o cientista e pensador francês, né? Lá no século XVI, ele já falava, aquele que, influenciado pelo poder das palavras negativas, julga-se tolo só porque alguém lhe disse, acabará tornando-se realmente tolo. Mais uma vez, a influência da presença das pessoas na vida da gente. Qual é o solo que você está nutrindo? Se você está em companhias ou está nutrindo um solo mental, onde as coisas são completamente negativas, ou você só consegue ver a sombra e não consegue ver o sol, você começa a nutrir um solo que ele vai resultar em alguma coisa. A gente está falando de solo, mas aqui a gente está falando das nuvens, né? As nuvenzinhas negras que são causadas com todas as afirmações negativas. E eu falo sobre afirmações negativas de acordo com até as últimas experiências na neurociência, como quando se fala em termos do que se planta a nível de informação neuronal. Porque toda informação, todo conhecimento que uma criança tem, ela aprendeu. E o nosso solo cerebral, ele é o armazenador das informações que nós colocamos. Tirando o sistema parasimpático que faz toda a sua função, respirar, bater coração, circular o sangue. As demais informações são aprendidas.
E isso tem a ver com o nosso meio ambiente. Então, nesse meio ambiente, o que nós aprendemos e o que nós estamos nutrindo o nosso solo cerebral? Nós temos todo o livre-arbítrio para trabalhar com a nossa mente, especialmente em se educando crianças, que é uma responsabilidade muito grande, para que não se desenvolva uma mente estagnada. Essa mente estagnada cria um cérebro enferrujado. Tá? O que significa isso? Significa, em palavras muito rápidas aqui, vou falar uma linguagem não muito técnica, que quando se tem muito estresse, principalmente quando se passa por alguma situação fisiológica muito grave, mas, especialmente quando você não tem, como a Tati falou, você não tem problema, a gente não tem, mas às vezes a gente cria muito estresse, se libera muito cortisol no cérebro. O cortisol tem uma função fenomenal, principalmente para salvar a nossa vida, porque ele entra na corrente sanguínea, se torna adrenalina e te põe em movimento para que você ou saia correndo para se salvar, ou corra para um carro não te atropelar, ou um animal vai te pegar, ou você tem que correr de algum bandido, qualquer situação. Porém, o estresse exacerbado por questão mental, ele tem o mesmo efeito de uma condição física, real, como se estivesse acontecendo no físico. O nosso cérebro, ele não entende o que não é real, o que é real em termos físicos. Porque até mesmo com uma imaginação, com um pensamento, o nosso cérebro ele muda. E dependendo da intensidade de estresse que você cria com o seu próprio pensamento, você está liberando cortisol, o cérebro não tem como se defender, ele não tem como gerar adrenalina e queimar aquela energia gerada, porque ele não tem do que se defender. Porque não é real. Então, eu chamo esse cortisol como se fosse um ácido que está lá, pum, no nosso cérebro e acaba criando uma espécie de ferrugem, porque ele não está sendo utilizado de forma adequada. Uma analogia, tá, gente? E aí, quando se entende que nós usamos com as nossas atividades mentais, essas falhas imaginadas, desenhadas ou gravadas repetidas vezes na mente do homem, elas infiltram-se no inconsciente ou no subconsciente e fica gravada, como se fosse um print, como se fica gravado lá. E aí eu vou trabalhando em cima daquilo, ruminando, para que aquilo acabe se tornando fisiológico, como eu acabei de falar. O corpo vai responder em algum lugar, até chegar a um nível de exaustão. Quando chega no nível de exaustão, a pessoa já pode estar chegando até um nível de estresse depressivo. Já está entrando em depressão. Porque o cérebro não está dando conta de toda aquela química extra que está sendo liberada para que ele possa sobreviver de forma saudável. Hein? Mas o bom de tudo isso é que a gente cresce e a gente aprende, não é? Então vamos ver. Vamos fazer mais uma analogia aqui. Isso aqui é um átomo. Não é hora de química, de física, não, tá? Essa hora do dia não é pra isso. Mas imagina todo esse movimento, tá? Dentro de cada partícula atômica existe uma vibração condensada de energia. Isso é física. Isso os médicos também estudam. Agora, minha pergunta é, quem que comanda essa energia? Tirando o sistema parasimpático, que é o que faz toda a função do nosso corpo. Sério? A nossa atividade mental. A mente. Nós estamos aqui hoje porque nós decidimos vir aqui. Quem tomou a decisão? Eu, você. Nós escolhemos estar aqui. Nós consideramos, claro, vários fatores, todos os fatores externos, mas a decisão é minha. Você decide pelo seu filho até ele ser maior de idade. Depois disso, você já não decide mais. E mesmo assim, quem tem as atitudes, as atividades comportamentais, subjetivas, emocionais, é ele. Em algum momento, o corpo vai responder.
Então, nós temos que tomar cuidado, porque cada detalhe, cada palavra que nós falamos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos estudantes, para os nossos pacientes. Eu gostei como a Karen falou, da forma detalhada como ela coloca. Isso é coisa de brasileiro, viu, Karen? Todo esse carinho aí. Eu tenho 2 netos e vejo. Isso é coisa de brasileiro. Dar esse carinho, essa atenção, até na forma de colocar as coisas. E isso tem um efeito psicológico e emocional profundo numa criança. E a gente sabe disso. Por quê? Porque quando tem uma palavra de autoridade, aquilo vai mais profundamente ainda no inconsciente da mãe. Se um profissional falar, acho que teu filho não vai ter cura, a própria condição emocional da mãe vai acelerar o processo de baixa do sistema imunológico do filho. Negatividade. Da negatividade. E quando a gente fala que a presença de alguém é importante e te influencia emocionalmente, nós estamos também falando de cérebro, porque nós temos a parte do nosso cérebro, tem a amígdala, que é a nossa protetora, né? Que é aquela que está sempre protegendo a gente. Não vai por aqui, não vai por ali, tá? Não, eu tive a intuição, não. Essa amígdala, ela está lá atenta a tudo. Mas nós temos outra pecinha lá dentro do nosso cérebro, do nosso do nosso cérebro, que chama o nosso quebra-cabeça do cérebro, chama-se ínsula também. A ínsula também, ela está lá preparada para interpretar o teu sentimento com o teu comportamento, para te posicionar. É impossível colocar o sentimento fora do corpo. Não tem como. É tudo uma peça só. Por isso que o nosso corpo responde. E nós chamamos essa peça do cérebro ou do nosso corpo, né? Nós estamos criando a nossa própria música. E nós sabemos. Quem já ouviu uma música desafinada aí? Você não identifica right away que tem algum, nem que seja a primeira vez que você escuta a música. Você não identifica right away que tem alguma coisa que está fora aí? Identifica. A nossa vida é a mesma coisa. Quando nós criamos mentalmente alguma condição que não está prazerosa, o corpo já dá um ok, dá um oi lá. Oi, 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 oi. Então vamos criar essa música com toda a sua harmonia. Porém, existem, obviamente, casos que a gente sabe que são até de lesão cerebral, e eu cito aqui, em casos de acidente, em casos de traumas, eu cito esse caso aqui, esse aqui foi 10, 12 anos atrás, essa aqui é a Jessica Pine, é uma neurocientista que, esse aqui está numa festa lá da turma do mestrado. A Jessica Pine, aquela outra trabalha também na ABL, que é a Association of Brain Leadership. E essa aqui é uma indiana que ela trouxe o caso, esse aqui é um summit, do Neuro Leadership Summit em Boston, em 2010, acho que foi isso. Ela teve o cérebro dela parcialmente removido por uma lesão muito grande e nunca achavam que ela ia sobreviver. Mas ela continuou com todo o tratamento, obviamente, e fazendo muita yoga. E ela deu um relato dela lá que a yoga e a meditação ajudou muito. Por quê? Porque necessita de repetição de movimentos e o nosso cérebro precisa de repetição para poder internalizar e criar as cadeias neuronais com aquela informação e se tornar uma realidade. Porque até que você não tenha como é caminhamento, como é que fala em português? Até que você não tenha uma condição estável de fazer aquilo quase automaticamente, é porque o seu cérebro ainda não tomou toda a proporção de conhecimento que ele precisava para que você usasse aquilo como, né, familiarizado. Por isso que quando você vai para uma escola, a Dani tem a escola dela, ela sabe que tem que repetir cada letrinha. Quem já fez o caderno de caligrafia aqui na escola? Você repete 400 mil vezes a letrinha A, letrinha A, letrinha A, letrinha A. É ou não é? Por quê? Porque precisa criar cadeia neuronal com aquela informação, estabelecer aquilo cognitivamente, que aquela letra é a letra A, que depois formada com outra vai formar a B.
esse processo de aprendizagem na infância é o mesmo processo de aprendizagem para a vida adulta. Porque os neurônios não mudam. Nascem mais neurônios, mas os neurônios que você tem com informação lá da letrinha A é o mesmo que você está usando hoje aqui. Tá? Então, essa menina, interessante porque ela trouxe o testemunho dela, assim como a Tati, assim como a Juliana, desculpa, trouxeram o relato delas. Ela falou repetição da yoga, meditação, fisioterapia direto, todos os dias. E aí entra um pouquinho da minha especialização, que é o neurocognitivo comportamental, que quando eu falo para a pessoa, quando ela começa qualquer coisa comigo, eu falo para ela, você está disposta a fazer o que tiver que fazer para você recuperar, melhorar, ou prosseguir, ou ter progresso nisso? Tô. Chega na terceira, quarta semana, a pessoa já começa, aí isso tá chato. E aí ela não recupera. Porque não entende a necessidade da repetição. E essa repetição é extremamente importante para que se estabeleça a nível neuronal aquela informação. Ok? Então, gente, mesmo no trabalho, na comunidade, no lar, nós temos que ter consciência. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de trazer. Isso aqui, ó. Esse livro, sobre o poder da neuroplasticidade, né? Ele fala exatamente sobre isso, ó. The breakthrough scientific discovered that every thought you think rewires your brain and change your life. O nosso cérebro é um ambiente quântico. Vocês sabem o que é um ambiente quântico? Ambiente quântico no cérebro quer dizer um pensamento muda. A formação do teu cérebro, não, a formação não, a forma como ele está wired, a forma como ele está, um pensamento muda. Porque o nosso hipocampo, ele está toda hora nascendo neurônios novos. Esses neurônios, eles precisam se posicionar ali. Eles precisam de uma informação ali. E aqui nos Estados Unidos a gente fala use it or lose it. É isso que a gente está falando. Ou você usa os seus neurônios novos com informação adequada, boa, propícia, positiva, ou se você não usa para aprender alguma coisa nova, para integrar nas outras cadeias neuronais, você vai perder aqueles neurônios. Você usa ou você perde. Tá? Então, nossos pensamentos mudam sim o nosso cérebro. Essas situações em qualquer lugar. Tanto no lar, no trabalho, na comunidade. E agora tem esse livro aqui, para quem quiser ler, que é muito interessante, que é a Imaginação Criadora, do Roy Eugene Davis. Ele é muito antigo. E a neurociência está trazendo agora o que ele já falava lá atrás. Hoje a neurociência fala muito de self-awareness, the power of meditation, the power of mindfulness. A mindfulness é o que a neurociência está trazendo cada vez mais. E isso quer dizer o quê? Estar presente para si. E esse estar presente é o nosso estado de consciência para aquilo que a gente está no aqui e agora. Você está aqui comigo, você está aqui comigo, você está aqui comigo, você está lá na sala, você está lá no banheiro, você está pensando no filho, então você não está comigo. Você não está nem comigo, nem contigo. Você está lá no banheiro, você está lá com o teu filho, está lá na cama. Mas aqui você não está. É verdade? Tá rindo porque você estava no banheiro, né? E a verdade, gente, mais do que nunca a neurociência está trazendo isso. Não tem como estar duas vezes no mesmo lugar, ou ao mesmo tempo no mesmo lugar. Nós podemos até ser multitasking, mas nós estamos prejudicando aquilo, o 100% da presença daquilo que a gente está fazendo. Nós somos multitasking, especialmente mulheres. E vocês sabem por quê? Sabem por que mulheres é mais multitasking que homem? Não. Gente, nós temos 3 homens aqui dentro, né? Nós temos 3 homens. Eu vou falar aqui, ó. Você fala português? Fecha os ouvidos, então. Do you understand Portuguese? A little bit. Oh, good. Do you understand Portuguese? Awesome. I'll translate for you guys. Oh, no. Ok.
Por que que mulher é much more multitasking? Porque os outros não são. A mulher tem o corpo caloso mais thicker, como é que fala? Mais denso do que o homem. Nós temos hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O que liga a mulher, os dois hemisférios é o corpo caloso, que é o que faz a transmissão do lado direito e do lado esquerdo, que é o lado criativo, o lado o lado mais numérico, mais verbal, outro, né, mais operacional, outro mais people person. Mas a mulher tem o corpo caloso mais denso. Por isso que ela tem essa capacidade de ser multitasking. E o homem não. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se ele vai virar uma curva, ele tem que baixar o volume do rádio. Just kidding. Mas a grande verdade é presença, é o estado de consciência, é o que eu quero, como eu quero estar, como eu quero me sentir. E isso, voltando a falar de um estudo muito interessante que foi feito aqui, ó, inclusive está no Proceedings of National Academy of Science of the USA. O quanto a presença do outro, a palavra, tem influência nos nossos sentimentos. Olha isso, gente. Tá? Isso aqui eu tirei desses estudos aqui, ó. Bodily topography of a basic upper and non-basic lower emotion associated with words. É o que fala. Olha isso. Lá o estado neutro. O que está preto, vermelho lá, ó. Esse aqui é o estado neutro da gente, tá? Neutro. O que está vermelho é o que está, vamos colocar assim, aceso. E o que está escuro é como está cold, como está frio. Vamos ver o que tem aí, ó. Olha o estado da tristeza. Assim que o nosso corpo manifesta a energia. Lembra que antes eu falei sobre as leis? A termodinâmica que contrai, expande, até mesmo o nosso corpo, quando nós sentimos. Olha, tem gente abrindo a boca de sono. Levanta. Ok, agora pode abrir a boca bem grande. Você sabe qual foi o movimento que você acabou de fazer? De expansão. Encheu. Comprimiu. É uma lei. Para a gente viver nesse mundo físico, nós temos que estar sujeitos a essa lei. A lei da expansão e da contração. Da expansão e da contração. Quando nós trabalhamos com essa expansão e contração de acordo com as nossas emoções, o nosso corpo faz isso. Quando você está surpreso, esquenta, né? Esquenta. Quando você está com nojo, trabalha toda essa parte aqui, nada aqui embaixo, mas aqui. Quando você está com medo, olha essa parte aqui do coração. Quando você está com medo, era tudo em inglês, eu traduzi para o português, desculpa. Tá? Quando você está com medo, olha como funciona o seu corpo. Você agita ele todinho. Né? Quando você está com raiva, por que quando a pessoa está com raiva, ela tem vontade de bater, não é? Porque haja energia. Olha onde é que está a energia concentrada da raiva. Aqui da ansiedade. Quando está a ansiedade, não é aqui, parece que o coração aperta, parece que tudo é ou não é? Bem, isso é a ciência que está dizendo, são pesquisas que estão dizendo. Tá? Quando está com vergonha. Quando está com inveja. Olha como a inveja escurece todo o corpo. Ela só trabalha aqui, ó, no mental, né, e concentra toda a energia aqui, ó. Fica quase desprovida de coração. Tá? Ó, o orgulho. Esse orgulho relacionado a ego, né? Contente. Gente, olha que diferença, muita gente não entende o que é o contente e o feliz.
Vocês sabem qual é a diferença entre contente e feliz? Explica. Contente é por uma questão momentânea. Contente, eu fiquei tão contente que você veio. A gente fala, eu fiquei feliz. Felicidade é um estado. Contente é um minuto. Contente, ele é... Tá? Está contente. Agora, se você está feliz, o teu corpo todo vibra diferente. Tá? Agora, olha isso, a depressão, gente. Eu acho que quem passou por uma situação de câncer é muito difícil que não tenha chegado quase a um estágio desse. Porque o corpo se torna frio, é como se a energia quase não se movimentasse. Porque todo o trabalho de recuperação celular para restabelecer a célula para o seu estado natural. Vocês lembram da história do cavalo branco, da mulher do cavalo branco? Quando acontece o câncer de uma forma análoga, você imagina que todas as células... Você tem pincel aqui? Aqui, ó, Rejane. Vai. Deixa eu fazer aqui uma brincadeirinha com vocês, ó. Imagina. Obrigada. E eu já vou mostrar isso, tá? Imagina